E aí? Fala, meu parceiro. Tudo bem? Você tá bem? Beleza, e você? Bora. Tudo certo? Vamos resenhar. Bater aquele papo? Bater aquele papo. Bora lá, pô. Fala pessoal, canal Falcão 12 TV para um momento pra lá de especial, um bate-papo com o melhor do mundo, com o Alessandro ou simplesmente com o Falcão. Tem muito assunto pra gente falar de várzea, de futsal, opiniões fortes de um jogador que foi pro gramado também. Para muitos o maior de todos os tempos, um cara simplesmente espetacular. Falcão, prazer vocês aqui, cara. te receber aqui. Imagina. Eu não vou começar com o Falcão, eu vou pro Alessandro primeiro. Porque você recebeu esse apelido de Falcão, graças ao seu pai. Parque do Chaves, São Paulo, nos tempos que papai e você trabalhavam no açougue, ajudavam o seu pai e você dava os primeiros passos jogando futebol. Como que foi isso? Porque o seu pai era boleiro. Sim. Seu pai continua sendo craque de bola. Fala um pouco dessa época. Bom, prazer falar com vocês. O meu pai é o verdadeiro Falcão, né? Eu era o Falcãozinho, meu pai era o rei da várzea ali em São Paulo, tanto no futebol de campo quanto no futsal, tanto que comparavam ele com o Falcão. Eu era o filho ali que acompanhava desde os primeiros passos do meu pai. E meu pai já com uma idade, ele trabalhava no açougue, que já é uma coisa de família. E meu pai não teve oportunidade no futebol profissional, acabou nem tentando, que ele veio do interior, já não dava mais tempo. Mas na várzea em São Paulo era o diferencial. E aí eu era aquele menininho de 3, 4, 5 anos, 6 anos, que nos intervalos, antes do jogo, ficava brincando com a bola. E o pessoal me chamava de Falcãozinho, né? Então eu era o filho do Falcão, que era o cara da várzea ali. E para mim foi muito importante, né? Poder acompanhar todos os passos do meu pai, pelo meu pai ser boleiro ali. Então meu pai jogava bola quase todos os dias da semana, nos horários que ele podia, e eu sempre acompanhava, ele sempre passava em casa para me pegar. E isso para mim foi uma grande diferença na minha carreira. Você é de uma época que não tinha o sintético. O Falcãozinho, com 4, 5, 6, 7 anos, já era o diferencial? O teu pai já via isso em você de forma diferente? Cara, toda a história que nós, né, da nossa geração fala de antigamente, a molecada hoje nem imagina do que a gente está falando, né? E eu passei por todas essas fases. Eu joguei na rua, né, fazia os golzinhos ali, mas não era jogar na rua de vez em quando, era todo dia. Fazia campeonato na rua, fazia o golzinho ali com a madeira, batendo martelo com os amigos da escola, fazia as medalhas de papel vegetal. Meu pai sempre tinha um time dele ali da Praia Grande, com 9, 10, 11 anos, já jogava no meio de adultos. E eu passei por todas essas fases que para mim fez grande diferença. Meu pai foi me introduzindo na várzea já com 12, 13 anos, eu já fazia muita diferença com os moleques da minha idade. Quando eu tinha 5, 6 anos, o pessoal da minha rua jogava bola para cima para ficar dando bicicleta no asfalto. Então eles já viam uma coisa diferente, né? Eu não tinha aquela percepção na época, né? Que eu só via o pessoal me puxando para brincar, saía todo ralado das bicicletas. Então hoje, mesmo com 47 anos, eu faço meus eventos. Se eu der 10 bicicletas, é como se eu estivesse andando, né? Para mim é um movimento totalmente natural, devido a esse início da minha carreira de poder jogar na rua, pular o muro da escola para jogar na areia, jogar nos campos batidos. Então isso para mim fez total diferença. Dá para ir até 60, 65? Você acha que dá para levar muito mais? Pelo que você vê hoje da questão física, dá para brincar um pouco mais? 45, achava que 47, 48 era o limite. Eu me vejo totalmente sem dor nenhuma, não tenho um resquício de dor da minha carreira. Eu me cuido bastante para entregar o melhor evento possível para as cidades que eu vou. E a demanda é muito grande e eu tenho prazer em fazer isso, né? É uma forma de eu manter a forma, de eu ter esse compromisso com a saúde também. Então eu acredito que eu não consigo mais colocar uma meta, né? A meta as metas que eu coloquei, eu já bati elas. Era 44, depois era 46, já estamos aqui entrando, esse ano eu faço 48 anos e ainda não sinto o peso da idade. Então enquanto o corpo foi deixando, para mim é um bom negócio, né? Um negócio também é uma diversão de poder ir a muitas cidades que eu nunca fui, ou retornar a algumas cidades que eu já fui e poder lotar os ginásios da mesma maneira de quando eu jogava, né? Hoje eu vou num ginásio fazer um evento. Eu parei de jogar 6 anos, só que meu público fiel é criançada de 8, 10, 6 anos que nem me viram jogar praticamente. E eu acho que a internet me aproxima muito desse público e eu fico muito feliz de poder ainda conseguir lotar os ginásios, seja ele para 1.000 ou para 10.000 pessoas, eu consigo ainda colocar a lotação máxima nos ginásios, isso que me deixa muito feliz. Hoje você lota ginásio, lota estádio, você encantou o mundo, melhor do mundo por mais de uma vez, campeão mundial com a seleção brasileira, 2 oportunidades, né? 2012 histórico, até com dificuldades para jogar e conseguiu jogar. Mas eu queria voltar um pouquinho, senhor Alessandro Falcão, dos tempos de Guapira, dos tempos do Corinthians. Você foi jogador do São Paulo no gramado, mas lá atrás, queria que você falasse um pouco
Banespa, Corinthians, desse período no início da bola pesada. Era o futebol de salão ainda, que depois veio a ter regras do futsal. Cara, eu com 10, 11 anos, eu não imaginava que tinha federar, eu não sabia nem o que era isso, eu não sabia que os clubes tinham categoria de base, eu vivia ali no mundo paralelo, né? Eu morava ali no Parque do Chaves, eu vivia aquilo, vivia o futebol que meu pai jogava com os meninos, aí com 11, 12 anos meu pai foi colocando com os adultos, e aí um amigo do meu pai com 11 anos, quando eu tinha 11 anos, o filho dele jogava no Guapira, era federado, e ele veio falar, né, pô, que você não federa, vamos lá, o que é federar? Eu não sabia nem o que era isso. Meu filho tá no Guapira, vamos lá que eu consigo um teste para você, e eu não dava muita atenção para isso. Até que meu pai um dia conversou comigo, eu fui pro Guapira para fazer 10 dias de testes ali, no primeiro treino eu já era muito acima dos meninos, já acabei assinando a ficha. A minha estreia foi contra o Corinthians, nós perdemos por 2-1, eu fiz o gol e fiz um grande jogo. E quando vira o ano de 91 para 92, o Corinthians me chama também para fazer 10 dias de teste. Mas eu também vou pro treino e acabo com o treino assim, eu tava os jogadores que já eram do clube e já estava muito acima deles também. Aí já me deram a camisa 10, capitão, então foi tudo muito rápido. E com 12 anos, meu pai tinha um time de várzea, o famoso primeiro e segundo quadro, né, que era o Caramujo, lá na Vila Medeiros, em São Paulo. E com 12 anos, meu pai começou a me colocar no segundo quadro. Só que eu já fazia muita diferença no segundo quadro, fazia 4, 5 gols por jogo. E com 13, 14 anos, meu pai me colocou no primeiro quadro. E também já fazia muita diferença. O time do meu pai era muito bom e vinha jogadores que já eram os jogadores conhecidos da época, Brequinha, Juca, Cecílio, Taquá, e eu jogava contra esses caras e para mim eu estava jogando bola, eu não tinha essa percepção quem eram os caras, né? Então a várzea para mim foi o grande diferencial da minha carreira, porque eu passei por todos os momentos, jogava nas favelas, com a torcida contra, e para mim aquilo era um incentivo, nunca foi uma coisa que mexeu comigo, isso criou uma personalidade minha, que quando eu chego com 16, 17 anos, que eu jogava 5, 6 jogos da várzea pro final de semana, quando eu ia jogar pelo Corinthians, o pessoal, pô, moleque folgado, vou quebrar sua perna. Pô, joguei ontem lá na favela, os caras, você vai quebrar minha perna malandro, aqui. né? Então isso pra mim me deu uma malandragem do jogo, uma personalidade, que eu consegui trazer o futebol de rua pro meu lado profissional, que eu acho que foi a grande diferença da minha carreira. O Falcão foi o Falcão por trazer essa brincadeira da pelada com os amigos aqui por um lado profissional. E eu consegui manter isso durante toda a minha carreira. Meu pai me cobrava muito isso, falou, você não pode ficar marcado como jogador malabarista, você tem que transformar isso em gols. E desde jovem, tanto que teve um campeonato do Infanto no Corinthians, que na época era sub-16, que eu fui artilheiro com 43 gols na frente do segundo, depois no juvenil, que era o famoso sub-20 hoje, eu fui artilheiro com 30 gols na frente do segundo, já no segundo ano do juvenil, que na época eram 3 anos, né, o juvenil, hoje são 2 apenas, eu já subi para a equipe profissional do Corinthians. Então para mim tudo era muito natural, jogar num ginásio cheio, com uma responsabilidade de federação, com televisão, para mim passava batido. E quem me deu tudo isso foi a várzea, sem dúvida nenhuma. Você teve muitos treinadores importantes, Falcão, você citou o seu pai. Você teve Tacão, você teve Ferretti, você teve caras tão importantes para a tua carreira, né? Fala um pouco do trabalho do Ferretti, o que ele mudou do Falcão, que era o malabarista, que era o cara que conduzia a bola, para o artilheiro, para o maior jogador de todos os tempos. Bom, o Ferretti foi o cara mais importante da minha carreira, né? Eu acho que eu tive o pai na minha vida profissional, que foi o Ferretti, sem dúvida nenhuma. Quando eu vou para a GM em 97, que eu já tinha 2 anos de adulto no Corinthians, eu chego na GM, que era meu primeiro ano oficial, e o Ferretti, os primeiros 6 meses eu não jogava, praticamente eu não jogava. Eu entrava em situações específicas, ou para cavar uma falta, porque não tinha o goleiro linha, né? Então você tinha que transformar o resultado na sexta falta, sétima falta, o famoso 1-3, né? Que você tinha que sair a drible, colocava os 3 lá para levar vantagem, e o Ferretti foi me moldando a ser um jogador de futsal. Só que ele sempre deixou claro que ele não queria mudar minhas características, isso para mim foi muito importante. Então eu peguei tudo que eu já fazia e soube mais sobre tática do jogo, sobre posicionamento, sobre marcação, sobre entender as jogadas de bola parada, sobre entender as jogadas de quebra de marcação, coisas que eu resolvia na habilidade. Depois de uns anos o Ferretti falou, quando o Falcão estiver na quadra, joga nele, ele acha o pivô, não precisa de movimentação. Eu mudei isso com o Ferretti em relação a mim, só que eu aprendi muito com ele, tanto que depois, nos 6 meses, na época não tinha essa coisa de 5x5, trocar a cada 5 minutos, era titular e reserva. E eu cheguei na GM como reserva do Wander. Aos pouquinhos eu entrava em situação e fazia o gol, o Wander saía para amarrar o tênis, que desamarrou, eu entrava e fazia um gol. E aí, quando chega no meio do ano de 97, eu viro titular e o Wander vira meu reserva. E nesse momento que eu vou para a Seleção Brasileira a primeira vez. E aí eu herdei a camisa 12, que eu vou para a Seleção Brasileira no lugar do Wander. Tinha 19 para 20 anos. Tinha 19 para 20 anos.
E aí foi quando tudo aconteceu, porque o Ferretti não tirou isso de mim. Eu tive a sorte também de pegar o Tacão na seleção brasileira, que é um cara que incentivava o drible, o jogo bonito. O Tacão, ele fala, se eu te der 3 minutos e você não der um chapéu, eu vou te tirar. Então eu peguei os caras certos no momento certo. Então eu consegui trazer a alegria de jogar na várzea para o lado profissional. Então não importava se o jogo estava empatado, perdendo ou ganhando, virou uma característica minha. E isso tudo é 100% que eu trouxe essa personalidade da várzea. Gerações, Falcão, você está falando de ir para o time principal com 19 para 20 anos, mas certamente você acompanhou antes, claro, né? Tudo que eu estava falando até com o seu irmão, o que foi o futsal no final dos anos 70 com o Soraya, anos 80 aparecendo, times como a Gercan, times como Minas, times em São Paulo, Banespa, Palmeiras. Você consegue elencar assim, uma época que você teve mais ídolos? Você é o maior ídolo talvez do futsal mundial, mas Manuel Tobias numa geração, Lenísio em outra, Vander Carioca em outra, Fininho em outra, um pouco mais atrás. Tanta gente boa. Qual foi a geração que mais o Brasil teve caras para admirar e que você especificamente conseguiu ver? Cara, eu peguei todas essas gerações, né? Quando eu tô no Corinthians, eu pego o último ano do Douglas, que é eu posso colocar que é 2 ou 3 gerações antes da minha, o Douglas já parando. A gente chega a jogar juntos, eu tenho vídeos a gente jogando junto. Eu jogava contra o Miral, jogava contra o Batata, jogava contra o Banzé. Aí foi bem o finalzinho deles ali mesmo. Aí depois eu pego ali 6, 7 anos de Manuel Tobias, Fininho, Choco, Lavoisier, já peguei também um período maior. E eu pego esses caras na seleção por 4, 5, 6 anos. E depois vem a minha geração que domina por um tempo ali até começar a mudança de geração mais uma vez. Eu acho que a minha geração... Isso antes também com o Jackson, Vander, isso hoje, né, com o Jackson. Eu não cheguei assim a pegar o Jackson jogando ainda. Quando eu peguei o Jackson estava parando. O Douglas foi um pouquinho mais, que ele parou e eu comecei. Depois eu joguei 1 ano contra ele, ele para de jogar. Mas eu acho que todas as gerações têm a sua história, né? Tem as gerações que abrem as portas, que é o primeiro título mundial em 89. Depois tem a geração campeã do mundo em 96, que é essa que a gente está falando de Ortiz, né? O nome que eu estava tentando lembrar aqui, Ortiz, Fininho, Vander Carioca, Sandrinho. E aí eu aprendo muito com esses caras, jogo com o Sandrinho em clube, jogo com o Manuel Tobias no Atlético Mineiro, jogo com o Fininho no São Paulo, jogo com eles na seleção brasileira. Então, para mim, foi um aprendizado muito grande. É difícil falar qual geração marcou mais, porque daí vem rede social, vem visibilidade maior, vem TV aberta transmitindo a seleção brasileira. Então, eu acredito que toda geração tem a sua história. Eu acho que a minha, que pega essa troca de internet, televisão, se acaba aparecendo mais do que os que estavam lá atrás, mas a gente é muito grato a esses todos que lá atrás abriram essas portas pra gente. Você falou do Sandrinho, o Sandrinho está numa geração que eu acompanhava muito na GM, ele, Taquá, o Zé Elias jogou por lá, o Gino jogou por lá, né, o time... Fernando Diniz. Isso que eu queria te perguntar. Testa. Falam que o Fernando Diniz, que ele era um cara de um nível acima jogando no futsal. Você chegou a jogar contra ele, ao lado dele? Eu cheguei a ver ele jogando, eu era do Infanto Juvenil do Corinthians, ele jogava no Juvenil da GM, que era uma geração muito boa, que é esses que você falou, Taquá, Sandrinho, o Testa, que é o Fernando Diniz. Todo mundo fala que o Diniz no juvenil, claro, tem muito jogador juvenil que no profissional às vezes acaba não acontecendo, mas o Diniz era diferente. Todo mundo fala muito bem, para te falar, eu vi 2 jogos dele, mas escutei muito falar dele, realmente dizem que ele era muito diferenciado. Era o Sandrinho com a perna direita, o Taquá e o Diniz com a canhotinha. O Taquá jogava uma barbaridade também. O Taquá, eu falo para todo mundo, se o Taquá fosse profissional, que ele era muito da festa, né? O Taquá é meu irmão até hoje. O Taquá bateria de frente com o Manuel Tobias ali por um bom tempo. O Taquá tinha as mesmas características do Manuel Tobias. Tecnicamente eu até vi o Taquá mais completo que o Manuel, só que o Manuel era 100% focado e profissional. Mas o Taquá é um dos grandes desperdícios que o futsal teve, porque eu lembro que na GM liberou pro carnaval, daí no carnaval ele volta 2 dias depois, fala que o carro atolou. E eu passava na Vila Maria, a gente ia junto pra GM, voltava, a gente jogava uns extras junto. O Taquá que me introduziu muito no extra, porque como eu era um moleque chegando, eu pegava Cecílio, Brequinha, eu julgo que eu era um moleque folgado, e os caras queriam dar em mim, e o Taquá que fazia esse meio campo comigo. Então o Taquá pra mim foi muito importante também. Você foi jogar campo no São Paulo, estreia contra o Ituano. Quando que bateu pra você? Você falou que teu irmão, com teu pai, cara, veio a proposta, é a hora. Você já tinha tido sondagens antes. Manuel da mesma forma também lá no sul do país com o Grêmio, com o Internacional. Quando bateu, o que o Falcão do futsal, que já era o melhor de todos, o maior de todos, pensou? É o momento? Então, o momento real foi quando eu estive no Corinthians, né? Eu fiquei 5 anos na base do Corinthians e nesses 5 anos eu passei pelo campo 7 vezes.
E sempre que apertava a escola, açougue do meu pai, futsal, campo, sempre que batia o cansaço, eu optava em cortar o campo. O Corinthians chegou com 3 vezes com um projeto de carreira para mim, um projeto grande. Eu cheguei a ser... ficava 3 meses e parava de ir. Teve uma Copa São Paulo de Juniores, que eu não tinha idade, mas eu era titular do Corinthians. Liberaram quem era de São Paulo para passar o Natal em casa. Eu peguei meus amigos, minha família, fui para Praia Grande, não voltei porque eu não gostava. E o São Paulo foi uma oportunidade. Eu passei pela Portuguesa, fiquei 2 meses, não recebi. Estava para ter meu primeiro filho, tinha comprado meu primeiro apartamento. E isso pegou muito para mim, então voltei. Um dia eu acordei, falei para meu pai me pegar no sem treinamento, voltei pro futsal, por opção minha. Candinho era o técnico da Portuguesa? Era Edu Marangol. O Edu Marangol. Aí passei pelo Palmeiras, o Ademir da Guia que me levou, fiz uma semana de treinos que eu queria ter todas as imagens ali, o que eu fiz naquela semana foi um absurdo. E aí eu lembro que meu último treino foi no sábado, o Marco Aurélio era o treinador, e eu fiz uma semana maravilhosa. Domingo, o Marco Aurélio, o Palmeiras perde 5-1 para a Ponte, ele cai, e aí ele que ia ter a decisão, acabou, o Ademir da Guia tentou fazer o acordo mesmo, o treinador saindo, aí o Celso Roth me procura para fazer a sequência de treinos, mas aí o Banespa já não me liberava mais. Mas eu também, tipo assim, que bom que não liberou, sempre queria estar no futsal. E o São Paulo foi uma opção que o presidente me fez a proposta. Eu tinha acabado de ser melhor do mundo e eu fui lá no CT logo que eu voltei da Suíça da premiação. E o presidente tomou um susto com aquela repercussão de eu estar ali. E ele falou: você jogaria no São Paulo? Eu falei: claro que eu jogaria, né? Mas jamais imaginava. Daí ele me ligou à noite e domingo me chamou para ir no Morumbi com o contrato na mesa. Aí eu fiquei ali sem reação, acabei fechando o contrato de 6 meses para renovar mais e fui. Mas fui querendo, fiz a estreia maravilhosa. Depois de 3, 4 meses eu resolvo voltar para o futsal por opção minha também, me deu uma alegria interna muito grande. O São Paulo me dá 3 anos de contrato para continuar. O Paulo Autuori me liga para que ele queria contar comigo, que as informações internas eram muito boas, mas me deu uma alegria muito grande de voltar ao futsal, que é o que hoje eu vejo que o homem lá de cima me trouxe para jogar futsal. Mas foi muito legal, teria ido para São Paulo como eu fui, teria voltado como voltei, foi muito legal, foi muito prazeroso, essa pulguinha atrás da orelha dos pessoal que existe até hoje, para mim foi benéfico, porque podia não dar certo também, mas ia dar certo, legal, deixa o pessoal achar assim, mas eu sou muito feliz de ter ido. Volto muito mais encorpado para o futsal, mais forte, e trago uma mídia nova para o futsal também. Depois eu trago uma responsabilidade que me fez brigar por números, de ser o melhor todo ano. Chego em 10 finais de liga futsal consecutiva por 5 clubes diferentes. E aí os recordes foram vindo. Então eu não me arrependo nem de ter ido, teria ido igual, porque foi uma experiência muito legal. E não me arrependo de ter voltado também. Falcão, o papo é muito bom, mas a gente tem que encerrar, mas eu quero te fazer um desafio agora. Não com jogadores brasileiros, com jogadores da Europa e dizer se você foi melhor ou não, fechou? Bora, Você manda lá? Bora. Quem jogou mais, Alessandro Falcão ou Kevin De Bruyne? De jogar bola? Joga bola, bola Jogar no bola? pé. Ah, eu, sem dúvida. Você ou Iniesta? Eu. Você ou Messi? Empate. Você ou Cristiano? Jogar bola? Eu. Você ou Pirlo? Eu. Você ou Maradona? Aí você pegou pesado, né? Eu acho que o Maradona foi no campo que eu fui no futsal, de estilo, de vender o jogo, empate. Você ou Ronaldinho? Empate. Você ou Denner? Cara, eu vi o Denner, eu joguei com o Denner da Vila Ed. O Denner seria um grande jogador, a gente fica também com essa pulga atrás da orelha, mas eu acho que ele ia vender o jogo no futebol como o Neymar vende e como eu vendi no futsal. Eu empate. E já para fechar, já que ele está voltando, seu amigo, você ou Neymar Júnior? Empate, né? Ele é meu amigo, posso falar que é empate, que assim, eu sei o quanto que a referência que eu fiz e ele reproduzir tudo que eu fazia na quadra, no campo, me deixa muito feliz. Então eu vou colocar um empate aí pro Ney. Falcão. Valeu. Prazer. Obrigado, todo sucesso. Obrigado. Para o filhão que começa a carreira agora fora do Brasil também, e para a família toda. Obrigado. E lembrando que agora a Falcão 12 TV, vamos transmitir a Várzea toda, que eu sou muito grato à Várzea, eu acho que a Várzea fez como eu coloquei aqui na nossa entrevista, a Várzea foi 99% do importante na minha carreira. Tudo que eu aprendi, que eu trouxe para o meu lado profissional,
os 6, 7 anos que eu joguei na Várzea ali, de jogar 5, 6 jogos por sábado, por domingo ali, fez toda a diferença na minha carreira profissional. E eu acredito que agora essas transmissões na Falcão 12 TV vai trazer muitos jogadores da Várzea que sejam novos com oportunidade para grandes clubes também no futsal, né? Para mim foi assim, muitos jogadores que estão na Várzea eu vejo que falta oportunidade e agora eles vão ser vistos aqui na Falcão 12 TV para que tenha essa oportunidade. E hoje também tem a Kings League aí, que tem totalmente a cara de jogadores que vêm de futsal. E então acho que a Várzea, essas transmissões aqui na Falcão 12 TV vai trazer muita oportunidade para muitos jogadores. É isso, é só chegar no canal, acompanhar a carreira do Falcão também, que continua, se não dentro das quadras, mas viajando por todo o planeta. Um cara fantástico que deu esse prazer desse bate-papo aqui. Fica no canal, se inscreva, tamo junto. Valeu!